Irmão dizimista, pode voltar para o seu lugar, debaixo da bênção do Senhor. Os irmãos que vão ofertar, a caixa vai passar aí por você e com toda certeza Deus vai estar te abençoando hoje e sempre. Nunca esqueça, Deus é poderoso demais. Amém, irmãos? Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia, você que trouxe a palavra da verdade. Livro de João, capítulo 20, no versículo 19. Livro de João, capítulo 20, versículo 19. É o texto que vamos ler para brevemente falarmos da palavra de Deus, a palavra da verdade. Notícia boa nunca é demais, né? Quem dera a gente tivesse uma vida só de notícia boa, já imaginou? Não tem notícia ruim, tudo que se achegasse a você fosse coisa boa, né? Só informação boa, seria bom demais, né? Porque nós amamos notícias boas e, infelizmente, não sabemos lidar com as notícias ruins. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, versículo 19 em diante, ela nos diz da seguinte forma: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Diga assim comigo, igreja: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Repita comigo, igreja: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor libere nessa noite sobre esta casa de oração, sobre mim, sobre meus irmãos, sobre os filhos, sobre as filhas, as mães, os pais, os avós, os tios, todos que aqui se enquadram e se encontram, a paz do Senhor. Que ninguém se sinta triste, abatido, além daquilo que é necessário, mas que cada um possa prever e se prevenir daquilo que pode trazer a mortandade do Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu acesso essa palavra e de uma forma tão simples e objetiva, Jesus Cristo faz algo extraordinário. De uma forma bem simples e objetiva, Jesus Cristo faz algo que realmente não só traz um alento, mas traz uma esperança de vida. Aquele paz seja convosco, ao qual Jesus Cristo dá aos seus discípulos a primeira vez que os encontra, a primeira vez que, depois de ressurreto, chega a eles, tinha um poder tremendo, porque traria uma palavra de norte, uma palavra de esperança e uma palavra realmente de paz, uma palavra de conforto. Eu sei que no mundo nós temos aflições, no mundo nós temos dificuldades, no mundo nós temos opressões, no mundo nós temos perseguições, e é tão bom quando a gente encontra segurança. É tão bom quando a gente encontra socorro. É tão bom quando a gente encontra provisão. É tão bom quando a gente encontra paz. Nós somos acometidos por diversos problemas. Se nós fizéssemos agora um quebra-gelo, uma conversação, e você falasse para o irmão que está do teu lado o seu problema, né? Imagina se chegar para o irmão e falar: irmão, eu estou com o seguinte problema. Meu problema é esse. Será que ele choraria com você? Ou ele olharia para você e falava assim: ah, o teu é facinho, você precisa escutar, é o meu, lá vai.
E aí se olhava para ele e falava assim, verdade, o teu é pior, vou orar por você. Aqueles discípulos, eles estavam reunidos, escondidos dos judeus, porque Jesus Cristo havia cometido na sua morte. Jesus Cristo havia morrido, havia tido um tempo de luto, havia tido um tempo de morte. E quando Jesus Cristo chega naquele lugar, ele encontra tristeza, ele encontra desilusão, ele encontra fracasso, ele encontra um povo desanimado, desorientado, triste, abatido, sobrecarregado, tudo de ruim que se possa imaginar, ele encontra quando ele chega naquele lugar. Os discípulos que andavam com Jesus, que viram milagres, coisas extraordinárias, sobrenaturais, estavam vivendo luto daquilo que eles conheciam como o Messias. E quando o Messias entra na porta, ele não fala assim, ei, estou aqui. Ele não fala olá, ele não fala tudo bem, ele não fala vim solucionar o problema de vocês, ele não fala parem de chorar, ele não fala viu, tudo bem, tudo jóia, tudo bacana. Nos dizeres de hoje ele não fala e aí, como que vai vocês? Não, ele chega naquele lugar e diz, paz seja convosco. Ele estava naquele lugar dizendo aos discípulos, calma, acalmem o coração, que a paz seja convosco. E quando ele fala isso a segunda vez, ele não espera. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, e você precisa gravar isso. Jesus Cristo não te espera por muito tempo. Ouça bem isso. Jesus Cristo não te espera por muito tempo. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim, não enrola não. Você gosta de gente enrolada? Deixa eu perguntar para você, você gosta de gente enrolada? Quem aí que gosta de gente enrolada? Alguém aí gosta de gente enrolada, gente problemática, gente que sempre enrola? Gente que fica ali, vou, não, né? A esposa que fala assim, eu não vou, e também não fico. E aí você pensa, eita, agora faz o quê? Né? Tem gente assim para com Deus, eu não vou, mas também não fico. E aí Deus fala, então eu vou, e você decide depois o que você faz, porque eu preciso ir, e você decide o que você faz depois, eu não vou ficar te esperando aqui. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo não espera muito tempo, não espera eles se maravilharem, não espera a conversação acontecer, não dá tempo dos discípulos chegarem para ele e falarem assim, e aí, como é que foi? Não dá tempo dos discípulos chegarem para ele e falarem, e aí, conta para nós as experiências da morte. Não dá tempo. Ele demonstra o que ele veio fazer, paz seja convosco, e ele já vai soltando o verbo. Ele já vai dizendo o que tinha que acontecer. Ele diz assim, assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, paz seja convosco. Mas para que a paz seja convosco, vocês agora precisam agir. Agora vocês precisam fazer. Agora vocês precisam sair da posição de comodismo, de conforto, da posição de fracasso, e para que essa paz permaneça, vocês precisam ter palavra, vocês precisam ter posição, vocês precisam decidir, vocês precisam se orientar. Porque no versículo 22 diz, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, paz seja convosco, e entrega para eles o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, vocês estão em paz, e eu vos entrego o Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ei, eu ressuscitei, eu estou entre vós, a paz que vocês acharam que tinha ido embora, está aqui de novo, e agora vocês vão receber o Espírito Santo. E veja que maravilha! Ele está dizendo de uma forma bem simples e objetiva que Ele não iria nos deixar sem a paz. Fala para um bonito do teu lado, outro tribulado. Não falou? Diga assim, ô atribulado, você pode ter paz? Agora você falou. Irmãos, tem uns atribulados, tem uns enviados de Satanás, que eles não sabem ter paz. Já reparou nisso? Eles não sabem ter paz. Tem uns endemoniados, não vou usar essa palavra, muito pesado. Vou usar outra palavra. Tem uns anjinhos do capeta, não, muito pesado. Tem uns enviados do inimigo para atormentar a nossa vida, que eles odeiam paz.
A palavra de Deus no livro de Salmos fala através de Davi, e outro dia eu prego sobre isso, não vou fugir muito da mensagem, mas Davi diz assim sobre um bichinho que fica comendo a gente por dentro, e esse bichinho fica comendo a gente por dentro, e quando ele sai ele faz encrenca, que é o bichinho da ansiedade descontrolada. Irmãos, tem gente que não sabe ter paz, tem gente que não encontra paz. Conhece alguém que busca problema, acha problema e se mete só em confusão? Conhece alguém que dá a impressão que sempre está envolvido em rolo, em problema, em dificuldades? Conhece alguém assim? Esta pessoa, ela não entendeu o que é a palavra paz seja convosco. Porque a palavra paz seja convosco deixa claro que nós teremos paz quando sobre nós sobrevier o Espírito Santo. E se cheios do Espírito Santo somos pessoas decididas. Decididas. A Bíblia Sagrada diz que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Que a palavra do cristão precisa ser objetiva. E aí eu gostaria de pedir que colocasse na tela para nós o versículo 23 de João 20. Que é o ápice da palavra de hoje, que diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Segura um pouco na tela esse texto. Muitos se apropriam deste texto para ter poder. Então o pastor diz: o que vocês pedirem a mim, eu ligarei no céu, eu ligarei na terra e o céu, e eu liberarei, e vocês vão viver o que vocês estão querendo. Outros fazem isso para entidades de poder. Quando a gente entende que apenas um indivíduo tem acesso a Deus, fala com Deus, conversa com Deus e libera sobre nós aquilo que está na vontade de Deus. Essa tarde eu ouvi um absurdo, que eu quando escuto coisa muito absurdada, eu começo a tremer. Eu ouvi um absurdo, um cidadão falando assim: não, porque tem gente que tem tanto poder, tem tanto poder, tem tanto poder, que quando ele manda, até Deus obedece. E eu fiquei pensando assim: poxa, eu quero chegar perto desse cara. Imagina, ele manda, Deus obedece. Aí ele continuou dizendo: porque você tem que entender que a mulher, eu não vou citar a mulher lá tem tanto poder, que o que ela fala, Deus desce do céu e faz. Poxa, gente poderosa é outro nível. E aí ele começou a dizer que tem gente que tem tanto poder, e eu comecei a questionar dentro de mim, mas ele explicou. Ele falou assim: porque tanto que manda, por que manda em Deus? Porque o que manda é da vontade de Deus. Ou seja, fez um nó na minha cabeça como eu fiz na tua agora. O que ele manda, o que ela manda, já está da vontade de Deus. Eu falei: entendi nada não. Boiei. Deixa eu perguntar para você: você quer ter razão ou você quer ter paz? Porque os dois juntos não dá. Sabe por quê? Jesus Cristo não dá brecha para os discípulos. Ele vai soltando o verbo, ele fala: paz seja convosco, e aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O que é que Jesus Cristo está dizendo aí? Tome posição. Tome posição. Tome posição de um verdadeiro cristão. Tome posição de alguém que não tem medo de se posicionar. Para que nós tenhamos paz, ouça bem que eu vou dizer agora. Para que nós tenhamos paz, precisamos ter coragem e força de dizer não. Quando é preciso dizer não. Para que nós tenhamos paz, precisamos ter força e coragem para dizer sim. Quando é preciso dizer sim. Sabe por que muitas vezes eu estou em guerra? Os mais chegados a mim sabem por quê. Porque eu não sei dizer não. Se alguém chegar em mim e falar assim: pastor, preciso de 1 milhão, eu vou olhar para a pessoa e falar: eu não tenho, mas vamos dar um jeito. Pastor, preciso de uma cesta básica, já demos 250 cesta básica, já vendeu lá no bar, e eu não consigo dizer não.
Eu tenho esse defeito. E aí a minha falta de posição muitas vezes, a minha falta de posicionar, dizer não quando tem que ser dito, traz guerra para mim. E aí todas as guerras que eu provoco, o responsável não é o céu. Porque para eu ter paz, e para que a paz seja comigo e com os que estão ao meu lado, eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu prefiro andar com pessoas que me dizem não, do que com pessoas que me dizem talvez. Eu prefiro andar com pessoas que falam não, do que pessoas que dizem vamos ver. Eu prefiro andar com pessoas que dizem não, do que com pessoas que falam vamos esperar, ver o que vai acontecer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. E agora eu peço perdão mesmo. Mas como protestante eu preciso dizer isso. Você é filho de Deus através de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, diz que todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, esses receberam poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus. Olha para alguém do teu lado e diz, você é filho de Deus. Nossa, hoje o pastor está falador para o irmão do lado. Pois é. Falei que acho isso chato domingo e estou fazendo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Bem declarado. Você não precisa de mim para você ter paz. Você não precisa do pastor para você ter paz. Você não precisa do padre para você ter paz. Você não precisa do papa para você ter paz. Você não precisa da santidade, do santo, para você ter paz. A paz que eu e você precisamos, ela está em Jesus. E se somos filhos de Jesus e vivemos essa paz, nos posicionamos. E liberamos o que Deus tem para nós no poder da nossa palavra. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes será desligado. Não está dizendo para o sacerdote, não está dizendo para o santo, não está dizendo para a mãe de Jesus, não está dizendo para o pastor, não está dizendo para o obreiro, não está dizendo para o diácono, está dizendo para os filhos. Desculpe eu falar dessa forma e perdão por eu pôr dessa maneira, mas se você está em guerra hoje, a culpa não é do céu, a culpa é tua. É momento daqueles que desejam viver a paz começarem a produzir essa paz. É momento de nós darmos lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque para vivermos em paz, é necessário ser cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas perguntam para mim, pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço, pastor? Uma vez me perguntaram, pastor, o senhor fala lá, para a gente abrir o coração para Jesus, como é que faz esse negócio aí, de abrir o coração para Jesus? É fácil. Quando você ama alguém, você não faz os gostos daquela pessoa? Eu tenho um problema, quando eu amo alguém, eu quero dar de tudo, eu quero cuidar, eu quero tratar bem. De vez em quando a gente não consegue, mas a gente tenta. Quer tratar bem, quer estar junto, quando a gente ama, não é assim que funciona? O que é abrir o coração para Jesus? É deixar que Ele entre, faça morada e domine a sua vida. Quando Jesus Cristo diz paz seja convosco, Ele também diz aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, a paz do Senhor seja convosco, paz seja convosco, o Espírito Santo está sobre vocês, façam a coisa certa. Tomem posição. Sejam filhos e não bastardos.
Sejam filhos e não bastardos. Peço perdão de novo. Você que ainda... Vou controlar minhas palavras. Peço perdão de novo. Perdão mesmo. Para bom entendedor, minha palavra basta, então vou falar bem distante para tentar não magoar ninguém. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se tem o pai, a mãe, os irmãos e o tio distante. Aí eu me machuco, eu preciso de alguma coisa. E você agora se coloque na posição do pai. Aí eu me machuco, eu preciso de alguma coisa, eu chego no tio. Falo, tio, estou precisando de um favor. O que teu pai vai achar? O que teu pai vai achar? Será que eu não sou bom? Um bom pai pensa assim, não pensa? Será que eu não sou suficiente? Está aqui o Alex e sua esposa e a filhinha deles fazendo foto ali, né? Vai ser fotógrafo, né? Imagine, Alex. Sua filha se machuca e daí ela olha para o lado e não pede socorro para você. Chega para um parente distante, chega para um outro e fala assim, viu, me ajude. Como é que você fica? Quer ter paz? Quer ter paz? Aceite o Jesus que diz, paz seja convosco, porque Ele é o único caminho, verdade e vida, e Ele é o único que nessa noite pode produzir a paz que você tanto precisa. Aí nós pegamos o texto e eu quero fazer só uma alusão. Nós pegamos o texto e vemos que os discípulos estavam cheios de problemas. Não estavam? Estavam com medo, estavam perseguidos. Jesus Cristo resolveu o problema deles? Não. Não resolveu. Eles estavam, no mínimo, escondidos num lugar, porque os judeus queriam contra a vida deles. E Jesus Cristo chegou lá e disse assim, viu? Não se preocupem mais. Os judeus não vão perseguir vocês mais. Jesus não falou isso. Jesus não disse para eles, ei, se acalmem, vou resolver todos os problemas de vocês. Ele também não falou isso. Ele podia ter chegado lá e dito assim, ei, não se preocupem, a partir de agora tudo está solucionado. Ele não falou isso. Ele disse, paz seja convosco. Resolveu nada. Na mente humana. Mas no coração de quem estava de luto pela morte de Jesus, entendeu que aquele paz seja convosco, era Jesus dizendo assim, eu estou convosco. Aquele que morreu e ressuscitou, Ele está vivo, vivo está, e está no meio de vós. E se vocês receberem o Espírito Santo, e se vocês ligarem, se vocês perdoarem, se vocês amarem, se vocês se posicionarem, a paz do Senhor estará convosco. E aí eu vou terminar a minha palavra no versículo 24, que diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos, e suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, ouça bem, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que consegue viver em paz. Tem gente que sofre por muito tempo. Tomé sofreu 8 dias. Já imaginou? Os outros discípulos alegres, felizes, contentes, tinham visto Jesus.
tinham acreditado, estavam vivendo em paz, estavam poderosos porque estavam ligando, estavam perdoando, e o céu se ligava, e quem eles perdoavam eram perdoados, e quem eles não perdoavam não eram perdoados, estavam felizes, alegres, contentes. Tomé não. Tomé não. Tomé não estava alegre, Tomé não estava contente. Aí Tomé, escuta, paz seja convosco. E aí, no versículo 27 diz: depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: seja crente. Há uns 20 anos atrás, ser crente era crime. Sabia disso? Eu lembro de um culto que eu fui fazer com o meu pai, eu era bem criancinha. Antigamente tinha aquele carro rural, alguém conhece rural? Aqueles ruralzão antigo. O irmão e eu falamos, mas é aqueles rural. Alguém aí deve conhecer. Quem conhece rural está entregando a idade. O irmão conhece rural. Aquelas rural. E eu com o pai lá fazendo culto. E o pai lá, macho que o pai era, pai, Jesus para cá, e Jesus para lá, e pá. Daqui a pouco chegou a polícia. Chegou a polícia, e eu falei: pai, é a polícia. O pai falou assim: não tem problema, vamos continuar. E dele falar da palavra, e pessoas se convertendo, pessoas deixando o vício. Toda quarta-feira à noite a gente ia lá, na casa do irmão Vicente. Alguém aí deve lembrar desses cultos lá. Lá na casa do irmão Vicente. De repente a gente olha para cima, chega uma rural. Uma rural verde. Quando chega o rural verde, o padre desce. A hora que o padre desce da rural, faz assim com os braços e olha para nós. O povo começou a dispersar. Começou a dispersar. E eu olhei para o pai e falei: pai, o que está acontecendo? Ele falou: não, você não sabe, filho. É pecado ser crente. É pecado ser crente. Eu não estou falando mal, me entenda bem, por favor. Respeito a todo mundo. Mas Jesus Cristo não está no padre, nem no pastor. Jesus Cristo está em você, através do Espírito Santo de Deus. E se Ele está em você, você está em paz. E se você está em paz, é porque você está conseguindo fazer a ligação e não ser incrédulo. Quem liga, quem perdoa, ou quem não perdoa, mas se posiciona, não é incrédulo, mas é crente. E ser crente é uma bênção. No versículo 28 diz: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: eu sei que você é bem-aventurado. Você disse? Diga para o outro lado, para o irmão do outro lado não ficar bravo com você, só fala do lado direito, fala para o esquerdo também. Não dá briga. Quem só fala para o lado de lá? Não se preocupe. Você está em um ambiente seguro. Deus está na casa. Deixa eu perguntar para você, de forma bem mansa, daquela forma que dá vontade de a gente dormir no culto. De forma bem mansa eu vou perguntar para você. A igreja onde você frequenta é um lugar de paz ou é um lugar de guerra? Porque onde Deus está, onde Deus habita, é um lugar de paz. Então deixa eu dizer algo para você.
Se você está nessa noite fazendo a vontade do Espírito Santo, não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, não importa a opressão, você sempre se encontrará em paz. Se você conseguir nessa noite ser cheio do Espírito Santo, a sua alma se encherá de paz. E quando as pessoas chegarem para brigar com você, você vai estar em paz. E quando a notícia ruim chegar, você vai estar em paz. E quando a opressão bater na porta, você vai estar em paz. E quando a situação se tornar difícil, quando as coisas vierem ao contrário, você estará em paz. Porque você estará cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, eu sei que felizes foram aqueles que não viram, mas creram. Mas eu também sei que aqui dentro tem um monte de incrédulo. Desculpe, eu sei que é incrédulo. Desculpe, perdão. Jesus Cristo, ele estava lá. E ele fala, Tomé, toca aqui, ó, veja aqui. Cutuca aqui, Tomé. Veja aqui. Eu vou dizer para vocês. Vou usar primeiro eu de exemplo, depois eu uso os demais. Vou te mostrar alguns sinais de que Deus é conosco. Primeiro está aqui, ó. Câncer maligno. Câncer maligno. Eu e minha esposa ouvimos do médico que eu ia morrer no mês de janeiro. No janeiro de 3 anos atrás. Deus está comigo, então paz seja convosco. Aí, vou mostrar. Pode aplaudir o Senhor. Hoje não tem tela, então os irmãos de trás vão ficar, tá vendo esse buracão aqui que parece um tiro? Que tiro foi esse? Não, não foi tiro. Não foi tiro. Foi 8 horas de cirurgia? Foi 8 horas de cirurgia. De uma apendicite, que estoporou, misturou tudo lá dentro, sangue ficou tudo... Posso fazer uma brincadeira? Senão vai ficar... Sangue ficou tudo bosteado. É isso que acontece. Tudo infectado. Eu entreguei minha vida antes de entrar para essa cirurgia de dor que eu estava sentindo. Mas aí vem o meu Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que habita em mim, aplica paz dentro de mim, e através dessa cicatriz eu digo para você, paz seja convosco. Tem alguém aqui dentro que tenha mais um milagre da parte de Jesus, que viveu o milagre da parte do Senhor Jesus em sua vida? Coloque-se em pé. Alguém que viveu um milagre, uma provisão de Deus, coloque-se em pé. Você que está em pé, olha para quem está sentado e diga assim, paz seja convosco. Se você entendeu, tira toda a incredulidade que existe dentro de ti. Jesus Cristo está no meio de nós e está produzindo uma paz que excede todo entendimento humano. Amém? Toda a igreja, coloque-se em pé. E eu vou contar uma novidade para você. Tinha um hino antigo, que eu não sei porque que a Esther e a Cláudia não gravaram, do Ziel, o Ziel Dias, né, que cantava, o telefone do céu, lembra? Cantem o telefone do céu. O telefone do céu, Vilmar lembra desse louvor, o telefone do céu. O número para falar com Deus. Pense, no mundo hoje, para você ligar para alguém, o meu é 998065058. São 9 números. Tive que contar nos dedos, porque eu sou ruim de matemática. É 9, né? 9 números para você falar. Se você fizer uma ligação internacional, você precisa digitar 13 números. Se você quiser falar agora com o Trump lá, que é o presidente dos Estados Unidos, você lascou. Ninguém aqui consegue falar com o Trump. Se você quiser falar com o Papa, também não vai dar boa. Se você quiser falar comigo, eu não te atendo e você manda me matar.
Falando nisso, falei quinta passada que o Leitão queria me matar. O irmão descobriu quem é o Leitão. Descobri quem é o Leitão. Eu falei, quem é esse cara? Vamos lá. Ele falou, o filho do porquinho. Sacanagem. Mas se hoje você quiser falar com aquele que tem poder de trazer paz para você, ele está a uma oração de você, para que você sinta a paz que excede todo entendimento humano. Não precisa de intercessor nem de pastor. O que você